Salve, gente! Estou chegando à Rede Brasil para apresentar mais uma vez o nosso De Papo pro Ar. Então, o convidado de hoje é um jornalista, colega da gente, e radialista também, duas vezes colega, né? E que tem vários interesses, né? Sempre tentando levantar questões cada vez daquelas que deixam a gente arrepiados, né? Puxa vida, como é que ninguém pensou nisso? Ou qual é a solução disso? E ele é autor, inclusive, de um livro, também é escritor, que se chama Fevereiro em Chamas, que é um livro super vendido, super procurado. E nós vamos falar, então, com o Adriano Dolfi. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Décio. Obrigado. Prazer estar aqui ao seu lado para a gente falar sobre o livro e sobre os 50 anos do incêndio do edifício Joelma. 50 anos do incêndio do edifício Joelma. Você sabe, Adriano, eu estava voltando pela 23 de maio, eu estava voltando da casa de um amigo em Interlagos e eu tinha um Fuscão, né? O primeiro Fuscão 1500, né? Ele não era tão primeiro, porque, se não me engano, o incêndio foi em 74. 74. E o Fuscão era 70, era de segunda mão, mas ele estava legal, ele estava assim, semi-novo. E eu sei que a gente está andando, eu estava sozinho no carro e dirigindo e tal, e de repente parou tudo, né? E aí a gente começou a ver uma coluna de fumaça, quer dizer, que já estava lá, que a gente não dava para ver antes, pela nossa colocação. E aquilo durou o dia inteiro. Teve uma hora, está aí a imagem, né, do edifício Joelma, que foi o causador de tudo isso, porque sofreu aquele incêndio terrível, devastador, né? Foi uma coisa assim tremenda, exatamente em fevereiro, exatamente há 50 anos. 50 anos. E eu sei que aquilo durou o dia inteiro. Eu saí do carro, fui, voltei, né? E só consegui chegar em casa à noite. E eu não sabia, mas tinha uma amiga minha que morava naquela parte residencial do Joelma, que, se não me engano, era a inferior, né? Os apartamentos mais baixos. Como é que era isso? O edifício Joelma, ele tinha os primeiros andares, até o 7º andar, eram os estacionamentos. Ah, sim? Sim, e tinha algumas pessoas que ali residiam, tinha inclusive a casa de um zelador que fica no último pavimento do estacionamento. Aí ele já saltava para o 11º andar. 11º andar até o 25º, depois do 26º, a cobertura era o Banco Crefsul. Era o Banco Crefsul. Pois talvez até essa minha amiga, que inclusive foi uma atriz de sucesso, teatro, cinema, novela, fez novela na Globo, a Helena Ramos, né? Morava lá e talvez fosse filha do zelador, eu não sei, mas ela disse que foi acordada, ela tinha trabalhado até de madrugada, estava dormindo quando o incêndio aconteceu, saiu na rua de roupão em cima da camisola. Né? Inclusive, Décio, o pavimento do estacionamento, ele é praticamente como se fosse independente do edifício Joelma. Inclusive, o fogo teve início no 12º andar e poucos minutos depois a descida já era impossível de quem estava nos andares superiores, porque o fogo se alastrou de uma proporção muito rápida. Quem estava do 11º conseguiu ser resgatado. E no estacionamento, por ser independente, também conseguiu ser salvo do edifício Joelma. E as outras pessoas foram obrigadas a subir ou se abrigar na área do sanitário para esperar o resgate, que efetivamente só aconteceu 4, 5, 6 horas depois. O problema é que na área dos sanitários, se não me falha a memória, você só podia escapar das chamas do lado de fora. Exatamente, né? Nesse vídeo aí. Você passava a janela e se abrigava numa laje. Exatamente, se abrigava do lado de fora. Numa laje. Numa laje de 30 centímetros. Era uma situação
praticamente impossível. Dentro tem a maior fogueira do mundo nas suas costas e você numa laje de 30 centímetros. Tanto, Décio, que nesse vídeo, você pode ver o lado direito do vídeo. Sim. É a área dos sanitários, é a área que eles chamavam de área fria do Joelma, porque ali o fogo não conseguia atingir a mesma proporção das outras regiões do prédio. E o pessoal que subiu, que foi lá para o teto do edifício, pro teto do edifício, ficou esperando os helicópteros pousarem para fazer o resgate. Isso aconteceu algumas vezes, mas não dava para salvar aquele mundo que estava lá, né? E tanto que a gente percebe pela imagem, primeiro, a dificuldade dos helicópteros em se aproximar do terraço do Joelma. Segundo, o Joelma não tinha um heliponto. E muitas das pessoas que subiram até o terraço tinham na memória afetiva o incêndio do edifício Andraus, que ocorreu um salvamento aéreo, uma grande ponte de salvamento aéreo foi realizada no edifício Andraus. Ali existia um heliponto. Só que no Joelma existiam telhas de amianto, era um telhado de amianto, o que impedia, primeiro, a aproximação, segundo, pelas condições, o fogo, a fumaça, era absolutamente improvável. Os helicópteros só conseguiram se aproximar quando o prédio já havia sido inteiramente consumido pelo fogo. E a tragédia tinha se potencializado porque as pessoas, ao ver que elas não seriam salvas, ingerindo aquela toxicidade toda, daquela fumaceira tremenda, com o corpo pegando fogo, porque estavam literalmente em cima de uma fogueira, né, com uma tampa de amianto, mas em cima de uma fogueira, sendo tostadas vivas, as pessoas não aguentavam e pulavam do que andar era aquele? Do terraço, 26º. 26º, 26 andares, as pessoas simplesmente se atiravam. Tá aí, as pessoas pulando aí, né? Porque preferiam morrer de uma forma mais rápida do que cozidas da forma como elas estavam sendo. E na subida, Décio, havia duas possibilidades. Você se dirigir à ala sul do edifício Joelma, que é a ala voltada para a rua Santo Antônio, ou para a ala norte, que é a ala voltada para 9 de julho. A ala sul tem uma área muito pequena e ali o fogo já estava praticamente insuportável. Quem saiu era uma janela basculante, você tinha uma pequena passagem, quem chegou ali praticamente que morreu imediatamente. A outra área era maior, era um formato de paralelogramo. Ali, algumas pessoas ainda assim, apesar de todo esse incêndio, esse drama, esse fogo, as queimaduras, conseguiu sobreviver, esperou o término do incêndio para ser resgatada de helicóptero. Sim. Graças a alguns soldados que desceram ali no topo do Joelma de helicópteros, um médico civil, inclusive, conseguiu chegar até ali, e outros bombeiros que fizeram uma ligação improvisada de cabos do edifício ao lado, que é o edifício São Patrick. Meu Deus. E você acabou de citar, inclusive, um edifício que pouco tempo antes também tinha sido vítima desse incêndio, de um incêndio terrível, que é o Andraus. Só que ele ficava um pouco mais próximo, se não me engano, da Avenida São João. Isso, na Praça da República, na Avenida São João, Rua Pedro Américo, por ali. Perto da Pedro Américo. E as causas desses dois incêndios, mega incêndios, que o Brasil presenciou através, inclusive, da televisão, né? Pegava pessoas se atirando assim, sabe, era uma coisa assim alucinante. Esses dois incêndios tiveram as mesmas causas, quer dizer, aquela coisa que se soube do Joelma depois. Mas os bombeiros não tinham dado o laudo, ou tinham dado o laudo, mas estava vencido, ou não era aquele laudo, era outro, ou as exigências de segurança não eram perfeitas. Podem não ser até hoje, mas são muito melhores do que as da época, né? Tem algumas questões envolvidas aí, Décio. Primeiro, o Código de Obras da época que era vigente, era um Código de Obras antiquado da década de 1930. Um Código de Obras que não acompanhou o crescimento e a evolução da cidade de São Paulo e das edificações. Um segundo ponto importante, do incêndio do Andraus em 1972, as discussões na Câmara Municipal, na Prefeitura, ganharam muita força para que esse Código de Obras fosse alterado. Mas tudo ficou só na promessa. Como sempre. Como sempre. Infelizmente, precisou acontecer uma outra tragédia do edifício Joelma para que aí sim... E logo depois, né? Logo depois, 2 anos depois. O então prefeito Miguel Colassuono, na mesma noite do incêndio do Joelma, ele se reunisse com o coronel do Corpo de Bombeiros para já implementar as modificações e aí uma semana depois um decreto-lei com um novo Código de Obras.
Agora, a respeito do incêndio do edifício Andraus, foram 3 laudos de perícia que foram realizados. Diversos órgãos, até independentes, tiveram que fazer a perícia, porque os laudos eram inconclusivos quanto à origem do incêndio. Mas pôde ser percebido que, primeiro, tinha realmente problemas elétricos, segundo, negligência de funcionários das lojas Piranha, era uma loja de departamentos. A gigante do braço. A gigante, exatamente, a gigante de São Paulo. E eles estocavam cartazes de publicidade de maneira irregular na marquise do prédio. E pessoas atiravam bitucas de cigarro. Sim, claro. Então teve também questão elétrica. Ali foi uma série de problemas que não eram os mesmos do edifício Joelma. Não eram estruturais, né? Não, o do edifício Joelma foi o seguinte, Décio. O prédio foi entregue pela Joelma S.A. ao Grupo Crefsul em 1972 e o Grupo Crefsul, de maneira independente, fez todas as divisórias, as ligações elétricas, não utilizou aquilo que foi entregue pela Joelma S.A. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão elétrica do Joelma era muito precária. Os funcionários já relatavam quedas de energia, já relatavam problemas de tomadas que apresentavam curto-circuito, tinha muitas ligações elétricas irregulares. Tanto que um dos andares do Joelma, o 11º, ficou intacto. E por isso a perícia, o Instituto de Polícia Técnica, pôde realizar ali com exatidão, pôde verificar com exatidão todos os problemas elétricos do edifício Joelma. Então eram aparelhos de ar-condicionado ligados em 5 linhas diretamente ao quadro geral, extensões elétricas ligadas diretamente à parede, extensões que passavam por cima das portas, o Joelma era carpetado e diversos fios elétricos estavam em contato diretamente com o carpete. Exatamente. Então, curtos-circuitos eram recorrentes, quedas de energia. Então, ali, os peritos tinham uma prova concreta de todos os problemas que aconteciam nos andares superiores do edifício Joelma. O incêndio teve início no 12º andar e aí foi descoberto todo o problema. Inicialmente, Décio, a polícia acreditava que poderia ter sido um atentado terrorista, um atentado subversivo. Essa até é uma grande revelação que eu descobri ao longo dos 15 anos de investigação. Tinham também peritos que apontavam ali a possível presença de líquidos inflamáveis pela coloração das chamas, mas tudo isso depois foi verificado, investigado, caiu por terra. O que realmente existia eram problemas elétricos. E no 12º andar, a origem do fogo, foi descoberto que esses 5 aparelhos de ar-condicionado do 12º andar estavam ligados diretamente ao quadro central. Era uma chave de 15 amperes que no momento do incêndio, pouco antes do incêndio, foi retirada do quadro de energia para que fosse instalada uma de 35 amperes que não estava ali à disposição. O funcionário foi ao almoxarifado, buscou a chave de 35, mas no momento do incêndio, esses 5 aparelhos de ar-condicionado ligados em rede estavam ligados diretamente ao quadro de energia elétrico do 12º andar. E aí houve uma explosão, material de combustão, muita madeira, cortinas de juta, o Joelma era todo acarpetado. O fogo tornou-se praticamente impossível de ser debelado. Claro. A isso, ainda o registro de funcionários que tentaram utilizar os hidrantes, as mangueiras, e 2 caixas d'água com 40 mil litros, esse registro geral estava desligado. Ou seja, causas não faltaram, né? Imperícia, negligência, problemas técnicos. Mas principalmente a negligência, né? A imperícia assinada embaixo pela negligência, né? Pelo pouco caso, pelo... Funcionários que não eram credenciados pela Light, eles não tinham condições técnicas, não tinham cursos, habilitação para trabalhar com eletricidade. Claro, sem dúvida. Gente, nós não vamos parar por aqui, nós vamos continuar seguindo essas denúncias, essa apuração que o Adriano, durante muito tempo, 15 anos, dedicou sua atenção a isso, paralelamente à profissão dele, sempre cuidando do livro, trabalhando no livro, na apuração dessas causas, dessas 2 catástrofes. Aliás, 2 não, teve o Grande Avenida também, teve vários outros casos, mas nós vamos falar desses outros casos logo depois do nosso intervalo. É lá e cá, você sabe, intervalo aqui é 1 minuto, lá e cá, não sai daí.